Boa tarde a todos, começando mais um quadro Cidadania, hoje com o tema, vamos falar sobre catarata, e meu convidado é o Dr. Ítalo Cavalcante, que é médico oftalmologista. Dr. Ítalo, seja muito bem-vindo ao quadro Cidadania. Obrigado pelo prestígio, para mim é uma honra estar aqui hoje. Bom, vamos tentar responder algumas perguntas aí da população, as perguntas sobre catarata. O que é catarata, Dr. Ítalo? Catarata, Fabrício, nada mais é do que a esclerose, ou seja, esclerose do cristalino. Nós temos dentro do olho uma lente que visa focar os objetos na retina. E essa lente, com o passar dos anos, ela perde transparência, ficando mais opaca e é necessitando ser substituída. E quais são os sintomas? Como é que você sabe que você está com catarata? É possível visualmente perceber? Sim, as pessoas com catarata têm uma diminuição do contraste. Ela começa a perceber as coisas mais desbotadas. Ela pode achar que, por exemplo, um dia de manhã o dia esteja nublado sem ele estar. Existe uma flutuação muito grande da visão. À noite, a pessoa pode observar halos em volta das coisas. Isso num estágio moderado da catarata. Catarata pode levar até cegueira e é a causa evitável mais comum de cegueira no mundo hoje em dia. E aquela manchinha branca da catarata, ela é visível ao olho nu? A pessoa pode ver em casa, no espelho? Existe uma forma bem leiga de você identificar uma catarata mais desenvolvida, que é exatamente, por exemplo, se utilizar de fonte de luz, como um flash, né, na ocasião de uma fotografia, onde você pode observar o termo técnico leucocoria, que é aquela mancha branca que pode aparecer no centro. Muitas vezes os pacientes nos procuram no consultório falando numa manchinha vermelha, o que pode ser até salutar, porque enxergar manchas vermelhas nos olhos significa que a retina está colada e o que você está enxergando nada mais é do que o clarão retiniano, né? Então, mais preocupante seria você ver um ponto branco no centro da visão. Isso é sinal ou de catarata ou de alguma tumoração no fundo dos olhos. Fala um pouco sobre a cirurgia de catarata. A cirurgia é mais recomendável? Tem um outro tratamento para isso? E qual que é a idade média que aparece a catarata na população em geral? Normalmente existe uma estatística que diz que 50% das pessoas, depois dos 60 anos, já tem algum grau de catarata. Então é uma coisa que, como a nossa população vem envelhecendo, né, muito rapidamente, é uma coisa muito prevalente. Então, hoje em dia, a cirurgia de catarata é a cirurgia mais realizada no mundo e com alguns benefícios nunca antes previstos. Por exemplo, hoje em dia, tem gente operando de catarata, com o mínimo de catarata, com o olho às vezes até enxergando 100%, com o intuito de se livrar de um grau indesejado, uma alta miopia, né, o que pode ser feito através de um bom cálculo dessa lente, que não é facultativa. Quando você opera de catarata, alguns pacientes muito antigos, doutor, vai aquela lente dentro do olho? Essa lente tem que ser implantada sob pena de o paciente ter que usar uma lente mais grossa. O que acontece é que as pessoas relacionam o fato de colocar a lente dentro do olho como se fosse o fato de um possível insucesso. Haja vista que há 15, 20 anos atrás, a taxa de sucesso dessa cirurgia era muito menor. Hoje em dia, 100% ou quase isso dos pacientes se tornam satisfeitos e livres dos óculos, praticamente. Não, e é uma cirurgia, eu já tive chance de acompanhar na sua clínica uma cirurgia e ela é minimamente invasiva, não tem sangue, né? O impressionante da cirurgia é que na nossa clínica, por exemplo, nós não usamos anestesia peribulbar, que seria aquela anestesia através da injeção do anestésico por uma agulha, né, o que proporciona com que a pessoa já saia piscando, porque com a anestesia peribulbar a pálpebra fica não protegendo o olho. Fazendo a cirurgia com gotas de colírio, que a gente chama de anestesia tópica, o paciente já é permitido ao paciente sair piscando e gozando de uma visão melhor. Claro que ele sai enxergando melhor, ele sai muito bem impressionado, podendo voltar em 24 horas um tanto decepcionado, porque a inflamação da cirurgia pode nos 2, 3 primeiros dias produzir um certo embaçamento. Passados uma semana, as pessoas já estão regozijadas, pensando no segundo olho e pensando em que maravilha é enxergar, talvez sem óculos. Doutor Ítalo, essa cirurgia, ela é recomendada para qualquer idade? Como é que funciona isso? Funciona da seguinte forma, toda cirurgia
nós não podemos banalizar um procedimento cirúrgico. É uma cirurgia. Então existe risco de infecção e risco de acontecer alguma outra coisa indesejável que não nos cabe agora aqui comentar, porque nós iríamos nos estender. Então, o que a gente faz? Opera-se catarata quando o paciente já não enxerga bem, né? É muito diferente pensar em operar um agricultor, que às vezes tem uma demanda intelectual muito menor, do que, por exemplo, operar um intelectual, que pode, com 80% de visão, já está se sentindo incomodado. Então, visão primeiro. Baixou a visão, pode-se fazer cirurgia de catarata, se essa for a motivação. Existem algumas fragilidades no olho, Fabrício, que podem também levar com que a gente opere a catarata antes mesmo de ela estar baixando a visão. Existe uma entidade que o paciente possui menos células na parte de dentro da córnea, que se fizeram a catarata, se realizar a cirurgia numa fase muito avançada, pode não dar certo a cirurgia. Então é sempre muito bom fazer essa prevenção e saber que, além do fato de a catarata poder baixar a visão e essa ser uma causa de uma intervenção cirúrgica, saber que existem outros motivos pelos quais a gente pode operar a catarata. Um terceiro motivo que pode ser causa de operar são as chamadas cirurgias facorefrativas, onde você retira o cristalino para implantar justamente uma lente que pode ser boa, tanto para longe, meia distância e perto. Uma pergunta, todos nós teremos catarata um dia? Eu vou ter? Qual é a idade que começa a aparecer? Tem uma estatística média de idade? A estatística é exatamente essa. 50% das pessoas, a partir de 60 anos, já tem algum nível de esclerose do cristalino. Mas, esperançosamente, todos nós teremos catarata um dia, porque todos nós gostaríamos de ver bastante. Né? Então, às vezes chega uma paciente, doutor, Deus o livre, eu não quero ter catarata. Poxa, mas a senhora não quer envelhecer? Faz parte então da velhice, é natural, né? Não tem como. É natural. Na verdade, eu também uso óculos há muito tempo e me considero até talvez um cego funcional, né? Porque sem óculos exatamente, eu não consigo chegar, não consigo dirigir e é muito ruim. Para vocês terem uma ideia, desculpa, existe uma relação muito nefasta no paciente com miopia. O Fabrício, por exemplo, com 2 graus de miopia, sem óculos enxerga só 10%. Quem tem 0,25 de miopia passa a não enxergar 100%, baixando para 80% de visão. Então, existe até um outro estudo sendo realizado na Ásia que diz estar havendo uma epidemia de casos de miopia entre as crianças asiáticas. Existe uma prevalência de 60% das crianças já com algum grau de miopia. Eles acreditam que seja por conta dessa vida mais indoor, onde as crianças têm demandas tablet, só celular, demandas muito da visão de perto, e aí, né, com essa questão de ninguém sair ao ar livre, né, com essa vida moderna, as crianças estarem com uma taxa maior de miopia. Doutor, fala um pouquinho mais sobre essas lentes. Eu uso lente de contato, hoje não estou usando, mas elas são muito modernas, hoje em dia você nem percebe, você dorme com a lente. E essas lentes que também são implantadas nos olhos, elas duram muito tempo, até o resto da vida. Como é que é essa tecnologia? Exatamente. Hoje em dia, né, conversando a respeito de lente de contato, que seria essa lente que você usa em contato com a córnea para corrigir uma possível ametropia, miopia, hipermetropia e até astigmatismo mesmo, existem lentes para isso. Essas estão muito modernas, hoje em dia já se permite dormir com as lentes, que o grau de permeabilidade delas ao oxigênio é muito alto, e as vedetes do momento são as lentes trifocais, agora falando de lentes que vão dentro dos olhos. Né? Até 6 meses atrás existia um tipo de lente que ficava muito bom para longe, ficava muito boa para perto, visão, mas algumas pessoas se ressentiam da visão intermediária. Para quem já tem alguma catarata, aquela lente era uma panaceia. Essa trifocal, recém-lançada, ela é uma panaceia plus, porque ela já melhora a visão intermediária e, ao mesmo tempo, com uma quantidade menor de luz, a pessoa não se ressente da visão de perto. Então, a gente consegue, hoje em dia, fazer com mais segurança uma cirurgia numa pessoa que, às vezes, já tem catarata e nem mesmo ainda perdeu parte de sua visão, com um intuito justamente refrativo. Refrativo. Então, o que é ceratocone? Ceratocone. A parte transparente do olho, a córnea, ela tem um radical grego, quérato. Cone, cone. Quérato, córnea em formato de cone.
Existe uma relação muito forte nessa doença de quem tem a córnea muito frágil aliada a um coçador de olho. Portanto, você que tem um filho ou uma filha que já em tenra idade coça muito os olhos, muito cuidado. Pode estar havendo aí a deflagração de um processo que pode levar às vezes até o transplante de córnea. Hoje em dia, essa doença ceratocone, que nada mais é do que uma ectasia da córnea, que é a parte transparente, que deixa de ter a curvatura normal para se tornar mais abaulada, já existem alguns tratamentos. Alguns anos atrás a gente ficava muito angustiado e não podia fazer nada, a não ser pedir para o paciente parar de coçar os olhos e administrar algum colírio que pudesse dar menos coceiras. Hoje em dia já existe o crosslink, que é uma espécie de um banho de luz na córnea para tornar essa córnea fragilizada por essa coceira excessiva mais forte. E um outro tipo de cirurgia, que é um tipo de cirurgia que a gente pratica aqui em Porto Velho, até de forma pioneira, que é o anel de Ferrara. Você, mal comparando, coloca uma estrutura no olho que torna a parte transparente menos curva. Isso faz com que a pessoa volte a enxergar normal. Aliás, um abraço para o professor Paulo Ferrara, grande inventor da técnica. Doutor, mudando agora de assunto, o senhor vem de uma família muito tradicional, seu pai é um médico muito conhecido, o Dr. José Adelino da Silva, o Parque Circuito leva o nome dele, José Adelino da Silva, o posto de saúde também lá do Ulisses Guimarães também. E ele também era muito envolvido com política, um cidadão que estava sempre presente nas questões sociais e políticas dessa terra. O que o senhor espera para 2018, com tudo que está acontecendo com o Brasil? O senhor acha que nós temos uma esperança para 2018? Eu acho que sim, Fabrício. A renovação ela é necessária, né? Existem muitos posts na internet falando não vote em ninguém que já foi eleito alguma vez, né? Esse seria um princípio para a gente... numa ciência social a gente não pode generalizar, existem bons políticos, mas isso seria uma forma tosca da gente já fazer uma separação do joio e do trigo. E eu acredito numa frase também que eu já vi de um presidente de partido, do João Amoedo, que fala o seguinte: faça o certo, mesmo que dê errado. Existia uma época em que se falava, né, estavam prestes a depor a Dilma. Né? E aí vão botar quem? Vai botar o Temer. Poxa, mas o Temer também foi vice dela, eles são copartícipes nisso que está acontecendo. O certo seria justamente empichá-la e quem substituísse seria o vice-presidente, do jeito que foi feito. Se der errado, foi feito da forma correta. Então isso serve para todos os campos de atuação. Então faça a coisa certa. Hoje em dia, por exemplo, dizer, mas eu precisei do Caixa 2, era o modus operandi da época. Faça a coisa certa, mesmo que dê errado. Faça a coisa certa, contabilizando o dinheiro, mesmo que você perca a eleição. Não pode praticar crime, não, doutor Ítalo, é outra coisa. Temos que ser ético, acho que isso que nós precisamos para 2018. Exato. Muito obrigado pela sua entrevista. Um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Obrigado a vocês. Boa tarde a todos e até a próxima quinta-feira com o quadro Cidadania.